Ontem anunciou-se uma reforma administrativa. Há quanto tempo se debate a necessidade de uma reforma administrativa? Quantas vezes nesse país se propalou o crescimento assustador da máquina pública, aumentando de forma desmesurada as despesas correntes do governo e limitando a capacidade de investir produtivamente, sobretudo a capacidade de investir em setores fundamentais para a sociedade, como educação, saúde, segurança pública, desenvolvimento, enfim. O Brasil tem o maior governo do mundo, com exceção da China, se nós considerarmos o número de ministérios. Comparativamente à Alemanha, aos Estados Unidos, o número de ministérios do nosso país é de aterrorizar. E não há governo com 39 ministérios, o que se estabelece é o desgoverno. Há uma pesquisa, se não me falha a memória, do Banco Mundial, que constata os países que possuem mais de 20 e poucos ministérios são países ingovernáveis. O Brasil se tornou ingovernável. Mas esse anúncio chega tardiamente, as consequências já são irreversíveis. O desperdício se tornou um drama para o povo brasileiro nos últimos anos, em razão do paralelismo que se estabeleceu, da superposição de ações, diante da necessidade que teve o governo de ampliar a base aliada de apoio à sua gestão de forma fisiológica, contemplando aqueles apaniguados que chegaram a ocupar cargos, expulsando muitas vezes técnicos qualificados para o exercício das funções em nome do interesse político partidário, sobretudo em nome de um projeto de poder de longo prazo. É evidente que no momento de fragilidade política, o governo não tem credibilidade ao anunciar a reforma. Certamente necessitaria de apoio político para poder promover as mudanças necessárias, enxugando a máquina e tornando-a mais qualificada e eficiente. Este é um dos gargalos para que o país possa fugir a esta crise, que é uma tempestade a destruir sonhos e esperanças do povo brasileiro. Sem dúvida, é uma das dificuldades. Esse sistema de governança está falido, se esgotou, ele é montado em cima de um balcão de negócios para o aparelhamento do Estado brasileiro, tornando-o incapaz de atender às demandas da nossa população. A outra questão diz respeito à dívida pública. O governo não consegue equacionar financeiramente a dívida de forma a reduzir o seu impacto sobre o crescimento econômico do país. Nós, nos últimos dias, focalizamos a necessidade do governo administrar de outra forma a dívida pública brasileira. Comparativamente aos países mais endividados do mundo, gastamos mais do que o dobro para a rolagem da dívida anualmente. Por essa razão, senhor presidente, encaminho requerimento ao ministro da Fazenda, indagando sobre os custos anuais com o pagamento de juros, amortizações e refinanciamento da dívida pública, porque há dúvidas sobre os números que são veiculados constantemente. Estamos indagando, portanto, qual o valor atual do estoque de dívida interna do governo brasileiro. E focalizamos o montante gasto anualmente pelo governo com juros nominal, juros real, a composição do valor previsto no orçamento federal, o
que compõe o valor previsto no Orçamento Federal, representado pelas amortizações, refinanciamento da dívida, enfim, as questões essenciais para clarearmos essa questão da dívida pública brasileira. Ainda hoje, o senador Ataíde de Oliveira, desta tribuna, focalizou o montante de 4 trilhões da dívida bruta do nosso país. De acordo com o estudo realizado, a taxa de juros do Brasil é de 14,25%. De conformidade com esse estudo, descontada a inflação dos últimos 12 meses, a taxa de juros reais no Brasil está em 4,92%. É a maior do mundo. Nós estamos indagando sobre essas questões ao ministro da Fazenda. Com relação à taxa de investimentos do Brasil, se comparada à de outros países, é muito baixa. Portanto, está desenhado um quadro caótico. A elevada carga tributária, elevada taxa de juros e baixo investimento. Para 2015, nós estamos indagando do ministro quanto o país gastará. De acordo com dados coletados no portal Siga Brasil do Senado Federal, até o dia 10 de 8 de 2015, o governo federal destinou 645 bilhões do orçamento para pagamento de juros, amortização e refinanciamento da dívida pública. Nós estávamos trabalhando com uma cifra de 500 bilhões neste ano. No entanto, verificamos que até dia 10 de 8, o governo federal destinou 645 bilhões do orçamento para o pagamento de juros, amortização e refinanciamento da dívida pública. Em 2014, o valor foi de 979 bilhões. Para este ano de 2015, com a sequência de aumentos da taxa de juros, o custo do pagamento de juros, amortização e refinanciamento da dívida pública deverá atingir valor acima de 1 trilhão, o que representa mais de 40% do orçamento da União. E nós estamos aprovando um ajuste fiscal que sacrifica o povo brasileiro para a obtenção de um valor em torno de 20 bilhões, conforme anuncia o governo. Exatamente com esse objetivo, senhor presidente, de conhecer detalhadamente o custo da dívida pública brasileira, especialmente o que corresponde. Eu concluo, presidente. Uma palavra, Vossa Excelência. Especialmente o que corresponde ao pagamento de juros reais e o que corresponde à atualização monetária da dívida, que estamos encaminhando ao ministro da Fazenda esse requerimento. A população brasileira precisa conhecer com profundidade os mecanismos da gestão da dívida pública no Brasil. É imperioso reconhecer que não é razoável comprometer mais de 40% do orçamento anual do governo federal com o pagamento de juros, amortização e refinanciamento da dívida. Portanto, senhor presidente, é crucial para a recuperação econômica, para a retomada do crescimento econômico, uma administração mais competente da dívida pública do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.